Olá, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a marcha processual, como funciona um processo ou uma sindicância administrativa disciplinar, qual o comportamento, os nuances, como um processo se desenrola. Então, fica comigo aqui nesse filme que eu vou mostrar para vocês todo o funcionamento do processo, ok? Bom, vamos lá. Eu vou pegar como parâmetro o rito do processo do Estado de São Paulo. É a Lei 10.261 de 68. Ela foi modificada pela a Lei Complementar 942 de 2003, que instituiu a chamada Via Rápida. Então, essa lei foi criada para dar celeridade a esses processos. Bom, existem algumas peculiaridades que fazem com que o processo administrativo disciplinar seja muito parecido com o processo penal no rito anterior. Então, como é que se processa? O que ocorre num processo administrativo disciplinar? A primeira coisa que o funcionário público tem que receber é um documento chamado mandado de citação. O mandado de citação é o meio pelo qual o funcionário público toma conhecimento de que contra ele há um processo administrativo disciplinar e que ele tem que se defender. Então, neste documento tem todas as informações necessárias para a defesa dele, que ele deve constituir um advogado, que ele deve comparecer em data já ali estipulada para o seu interrogatório, que é o próximo passo. Então ele, ao receber, procura um advogado da sua confiança e que vai examinar o processo, vai juntar lá uma procuração, examinar todo o processo, trazer o processo para o escritório ou fotografar ele completamente, estudar, conversar com o cliente, acertar todos os detalhes do seu interrogatório, que é o primeiro ato processual de instrução. Então, ele vai ser interrogado na data prevista ali já no mandado de citação. Se não houver citação válida, o processo é nulo. Esse mandado de citação, ele tem que ser entregue com no mínimo 2 dias antes da data do interrogatório, tá? Que é pouco, mas pelo menos 2 dias. Isso está na lei. Ok? Então vamos lá. Quando se instaura um processo ou quando se instaura uma sindicância? Qual é essa diferença? Sindicância é para infrações mais leves, aquelas passíveis de repreensão, suspensão ou multa. O rol de testemunhas é até 3 testemunhas. Já o processo administrativo, ele vai ser obrigatoriamente instaurado quando a pena for de demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de cargo. Então, e o rol vai até 5 testemunhas. Então, essa é a diferença. Olha, por que uma sindicância e por que um processo? Acabaram de aprender por quê. Bom, feito o interrogatório, tanto na sindicância quanto no processo administrativo disciplinar, abre o prazo de 3 dias, é o tríduo legal, para apresentação de defesa prévia. Essa defesa prévia, o advogado vai requerer as provas que ele e seu cliente não possam fazer. Então, um exemplo, requerimento de documentos que estejam na posse da administração pública. O advogado vai pedir alguma perícia necessária para o desdobramento do feito. Esses requerimentos do advogado só poderão ser indeferidos pelo presidente através de despacho fundamentado, que demonstre que não há necessidade, tá? Mas tem que ficar bem demonstrado sob pena de cerceamento de defesa, o que geraria também uma nulidade para o processo. Bom, feito o interrogatório, 3 dias após vai ser entregue a defesa prévia. Na mesma data do interrogatório, o presidente já vai deixar designada a audiência para oitiva das testemunhas arroladas por ele, arroladas pela portaria
E essas testemunhas terão que ser ouvidas em primeiro lugar, em uma audiência, para que depois sejam ouvidas as testemunhas de defesa. Não pode haver uma inversão, chamada de inversão tumultuária. Se houver uma inversão, o processo é nulo também. Uma testemunha de defesa sempre vai ser ouvida após a oitiva das testemunhas arroladas pela portaria. Cabe aqui um breve comentário, né? Não existe, na verdade, testemunha de defesa e de acusação. Existem aquelas arroladas pela acusação e arroladas pela defesa. Porque a testemunha, na verdade, ela tem que ser uma testemunha que não pode ter uma opinião própria, ela tem que falar sobre os fatos, ok? Então, a testemunha tem que ser completamente imune a ser taxada de acusatória ou de defesa, ok? Então vamos lá. Ouvida as testemunhas de acusação e defesa, abre-se o prazo para as alegações finais de defesa. E isso se não houver, durante a instrução, motivos para pedidos de novas diligências, né? Muitas vezes a testemunha cita um fato, diz alguma coisa que leva o presidente ou o advogado a requerer novas diligências, né? Então, se não houver isso, abre-se o prazo para as alegações finais de defesa no prazo de 7 dias. Então, o advogado zeloso retira o processo da repartição pública, leva para o seu escritório e vai esmiuçar esse processo, vai estudar ele por completo e vai apresentar as alegações finais de defesa, podendo até essa oportunidade ainda juntar novos documentos. Não é só na prévia que você pode juntar. O advogado pode juntar na prévia, como pode também juntar nas alegações finais. É uma questão de tática. De repente, tem documentos que você prefere não entregar nas alegações, na defesa prévia, para não mostrar para o presidente que você tem posse de algum documento que dependa do tipo de repergunta que vai ser feito para a testemunha. Então é uma questão de tarimba, o advogado tem que saber o que fazer. Ok? Entregue então as alegações de finais, será a fase de relatório, tá? Diferença desse processo com o processo penal. Se fosse um processo penal, né, com as alegações finais entregues, o juiz iria dar uma sentença, uma decisão. O juiz decidiria. O presidente, ele faz parte, esse órgão, né, o presidente, na verdade, ele representa um órgão que é uma comissão processante permanente ou uma unidade processante permanente, como ocorre aqui em São Paulo. Então, é um órgão pré-opinante, ou seja, ele não tem poder de decisão, mas na prática o que acontece? O que ele opinar ali, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, vai ser acolhido. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um relatório, descrever todos os fatos, descrever tudo que a testemunha disse, todas as provas, e no final ele opina, ou pela absolvição ou pela condenação. Se ele opinar pela absolvição ou acusação, isso vai subir. Então, se ele opinar pela acusação, ele tem que também indicar a pena que ele entende que seja suficiente, seja correta, ok? Feito isto, este processo vai para a autoridade que mandou instaurar, que é competente para a aplicação da pena, tá? É óbvio, por exemplo, num processo administrativo onde a pena é de demissão, né? O governador do estado ele não vai ler processo, então ele tem um órgão, né, que é jurídico que vai fazer essa parte para ele. Ele vai ler e ele também vai opinar, e ele só assina, na verdade, mas quem aplica a pena é a autoridade competente para a aplicação de determinadas penas, que essas competências também estão descritas na lei. Então, esta é a fase, esse é o andamento, é a marcha processual. Passado essa fase da decisão, essa decisão tem que ser publicada
no Diário Oficial, né? Para que daí em diante nasça o prazo para apresentação do respectivo recurso, tá? O recurso vai ser alvo de um novo vídeo. Nós vamos mostrar quais são os recursos administrativos disciplinares, ok? Então, acho que deu para dar uma base para vocês. É óbvio que existe alguns outros nuances no meio, né? Por exemplo, pedido de diligência, acareação, mas são suplementos, ok? Então, se você achou útil esse vídeo, dê um like aí pra gente, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e clique aí no sininho para você receber a informação de novos vídeos, ok? Então, fiquem bem e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.